Fala aí, pessoal. Olá a todos. Olha só, nós temos aqui, ó, parte 8. Aqui você tem sistema de numeração. Então vamos lá. Um assunto aí para você ser especialista em matemática, de você ter uma base forte em matemática. Sistema de numeração. O que vem a ser? É um assunto que você encontra em livros de matemática, em referências aí, que você pode pesquisar. E quando você estuda sistema de numeração, o que significa estudar sistema de numeração? É quando você tem aqui, ó, você tem simbologia numérica romana. Então, quando você estuda lá algarismos romanos, quando você começa a estudar lá no ensino fundamental 1 sobre algarismo romano, muito importante você saber algarismo romano, por causa que ele faz uma interdisciplinaridade com a história. Quando você estuda história, são mencionados séculos na forma de numeração romana, século XVIII, um X com V e 3 barras, né? Então você vê que representa, por exemplo, o 18. E no B você tem sistema de numeração decimal aqui. Sistema de numeração decimal é quando você tem algarismos arábicos. Aí você fala, o que são os algarismos arábicos? São os algarismos que nós usamos, né? Quando você bota o número 1, o número 2, o 3, o 4, são algarismos arábicos, tá? Não estão na forma de numeração romana, estão lá nos números que a gente realmente usa. Aí dentro daqui dos algarismos, do sistema de numeração decimal, aqui é que você estuda aqui os algarismos arábicos, ordens e classes, valor absoluto e valor relativo de um número, tá aqui, ó, valor absoluto e valor relativo de um número. E aqui você tem quantidade de números existente em uma sequência. Pronto. Então, tá aí. Sistema de numeração. Você quer estar por dentro? Então você quer ser um especialista em matemática, mesmo não seguindo a carreira de matemática, mas você quer ter uma base forte em matemática? Então vamos lá ver como é que é fazer. Isso aqui expus aqui um resumo, e cabe depois você se aprofundar, praticando muitos exercícios, olhando cada um deles aqui de uma forma bem resumida, e cabe a você se aprofundar mais, fazendo muita leitura, procurando exercícios referentes a esses assuntos aqui, que agora nós temos, né, toda a ferramenta aí, pesquisa, a gente pode pesquisar de uma maneira mais rápida e encontrar esses assuntos aqui, praticar muitos exercícios, muitas atividades, para fortalecer os exercícios de fixação, ok? Então vamos ver aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui, fazer aqui, ó, vamos olhar aqui, ver, ó, tá aqui, vamos ver, só para vocês terem uma noção aqui, tá? Então vou pegar aqui, pronto, ali, ó, o que acontece? Então vamos ver aqui, ó, quando você fala aqui sistema de numeração decimal, ó, simbologia numérica romana, tá aqui. Aí você tem aqui, ó, tá dando todo o material aqui eu tenho um material para me basear, ó, para ver que você pode ter um material, que você pode adquirir um material aí, né, pesquisando mesmo aí, virtualmente, ou se você já tiver um livro, bons livros aí de matemática, tem muitos bons livros por aí, e você pode começar a estudar a numeração romana, porque tá aqui. Está mostrando tudo aqui, ó, né? Para escrever qualquer número no sistema de numeração romana, são utilizadas as 7 letras maiúsculas. Então você já começa a ter uma noção assim, porque pergunta quais são as 7 letras maiúsculas que você usa para fazer as combinações delas para formar um número romano. Aí que você tem aqui, ó, quando você tem aqui, ó, é como se fosse assim um I maiúsculo, um V maiúsculo, um X maiúsculo, tudo aqui na forma maiúscula, ó. L, C, D e M, pronto. Então, tá lá. Aí você tem os princípios aí que ele fala, por exemplo, 1 representa o algarismo arábico ou cardinal 1. Aí você tem que ter, quando ele bota assim cardinal, aí você tem que ter a ideia do que é um número cardinal. Tem um cardinal e tem o ordinal.
né? Ou número ordinário, né? Referente à ordem, que quando você fala cardinal é quando você fala assim, 1, tá, 1 quando é cardinal, porque você fala 1, mas se você falar, agora eu quero na forma ordinal ou ordinário, é quando você fala primeiro. Por exemplo, se você falar assim, 18 é um número cardinal, 18. Agora, se eu peço assim, o 18 na forma em número ordinário, então, porque está referindo à ordem, 18º, ordem, porque, por exemplo, se você levar isso para a fila, aquela pessoa se encontra na 12ª fila, aquela pessoa se encontra na 27ª fila, então tá lá, aquela fila está a 27ª pessoa, perdão. Tá aqui, ó. Então, 27ª porque tá na forma de ordem aqui. Em que posição a pessoa se encontra? É isso, tá? Então, quer dizer, qualquer coisa quando a gente vai lendo aqui, por isso que quando você lê, quando você quer ser especialista em alguma coisa, que você olha aqui uma palavra, pronto, você já tem que se familiarizar até com o vocabulário. Por exemplo, o que chama atenção aqui quando ele fala assim, algarismo arábico ou cardinal. Aí tem aqui no quadro, ó, quando eu boto assim, algarismos arábicos, então você também pode falar algarismos cardinais, né? Cardinais. Então, tá aqui, pronto. Então, vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui, pra gente ver o que mais que a gente vê aqui. Aí eu vou pegar aqui, né, a caneta, né, pra gente continuar. Vamos ver aqui, pegar uma aqui, ó, tá, vamos ver. Tá lá, só pra ficar aqui. Qualquer coisa que eu for anotar, ó, aqui na folha. Vamos ver então aqui, ó. Mas aqui, aí tá aqui, ó. Aí ele começa. Exemplo 3 significa o número 3, que é um número cardinal. Tá aqui, ó. Pronto. Aí fala, 1 representa o algarismo arábico ou cardinal e se repete no máximo 3 vezes em um número. Então, quando você vai então tem que ir até 3 vezes. Quando já começa com 4, por exemplo, então você vai ter que pegar o I maiúsculo aqui e juntar com o V. Aí as pessoas, aí quando vê assim, às vezes tem alguns que perguntam, por que o 4, então vamos lá, o 1, 2 e 3, tá lá. Aí pergunta, mas por que quando você chega no cardinal 4, tá lá, ó, no cardinal 4, você não pode fazer 1, 2, 3 e 4? O que acontece? Acontece que você tem que botar aqui o I, porque é uma regra que você coloca aqui, né? Que se você passar mais de 3 aqui, em termos mesmo de representação, é como se fosse levando para algo estético, né? Porque você coloca assim já o 4 e o 5, já fica uma coisa extensa. Agora, quando você coloca assim, 4, que é o I, e bota aqui o I e o V, pronto, tá lá. Ele fica assim. Aí pergunta, mas por que fica o I e o V aqui? Vamos lá. Se você pegar o 5, você tem assim, o 5 é qual? Ele é o V. Pronto, ele é o V. Aqui o 5. Mas por que aparece esse 5 aqui, junto com o I? Porque é o seguinte, porque é como se fosse assim, o I e o V é como se você estivesse fazendo a diferença. V, que é o 5, menos o I, que é o 1. Então vai ficar 5 menos 1, 4. Então esse 4 aqui, por causa disso. Entendeu? Aí quando você já vê do 5, você vai ter que botar 5. Aí quando você vai fazer 6, 7 e 8. Aí vai lá. 6, a regra fala, quando você quer colocar o I, o I maiúsculo que representa o 1, então ele tem que ir até 3 vezes. É por isso que você vai fazer V assim. Tá lá. O 7, ele aliás, peraí. O 5, perdão. Gente, desculpa. O I só, o 7, é porque eu olhei para o 7 e acabei colocando aqui. Agora sim, ó, pronto. Então, às vezes acontece falta de atenção, mas é bom acontecer para a gente notar o erro e voltar. Ó, você vê que rapidinho eu voltei, eu vi o erro qual que é, né? Então, a falta de atenção é terrível. Então, vamos lá, ó. Pronto. Agora você vê aqui o V, ó, 1, 2 e 3, pronto. Aqui, ó, 1, 2 e 3, acabou. Foi até 3. Aí tem gente que pega aqui o 9 e bota V, 1, 2, 3 e 4. Não pode, a regra tem que ir até 3. O que acontece aqui? Quando é já do 9,
Aí você já vê que o 9 é próximo de 10. Você sabendo que o 10 é o x, ó, é por isso que está aqui, ó. É por isso que é importante você fazer ler, fazer muita leitura, assimilar esses aqui. Já pensou, a pessoa está ali na rua, um repórter pergunta para você quais são as 7 letras maiúsculas usadas para fazer combinações para a formação de algarismos romanos, né? Então, são essas aqui, ó. Tá bom? E vamos lá, continuando. Então, se passou de 3, o que eu tenho que acontecer? O que eu tenho que fazer com 9? Então, eu vou pegar o próximo número, que é o 10, tá aqui. Para dar 9, então você coloca o i e o x. Porque x menos o i, que é 10, menos 1, dá 9. Tá aí, ó. Por isso. Aí começa. Aí vai começando, ó. 10, aí vai 11, x1, 12, x2, 13, x3, 3. Quando chegar no 14, ó, já passou de 3 aqui do 13. Então, você vai ter que fazer a combinação x com o 4 e v. Aí fica x e v. Viu como é que é fácil? Quando você estuda, quando é transmitido dessa forma, não tem como você esquecer. É a questão de você fazer a compreensão, compreender como é que você pode estudar algarismo romano. Não é difícil. É a forma como também é ensinado, é a forma como você também tem que ficar sempre lendo sem parar, sempre praticando, e isso vai fixar na memória, tá bom? Então tá aqui, ó, tá mostrando aqui, ó. Então tô mostrando todas elas aqui, ó, tá? Eu dei um exemplo aqui, entendeu? Ó, tô fazendo aqui, ó. Aí eu tô fazendo, ó, vem aqui, pega todas as regras, aí depois você começa com os exercícios aqui, ó, que tem aqui vários exercícios, ó, que mostra aqui, entendeu? Tem até questão já de vestibular que cai, né, de concurso aqui, ó, colégio militar, que mostra aqui, e tem até de vestibular, tem também, né? Então tá aqui, ó, e tá mostrando aqui, ó, tudo certinho. Então, quer dizer, então é algo assim que tem que você olha e você tem que ficar praticando, olhando, ó, todas essas regras que tem aqui, entendeu? Eu dei ali a etapa inicial, é a base, quer dizer, eu dei a base, agora cabe a você seguir em frente. Tá aqui, ó, tá? Então, agora eu quero ir para o outro assunto, depois a gente, né, volta aqui para fazer os exercícios. Olha só o interessante exercício que ele coloca assim, ó. Indique no sistema de numeração decimal o número, tá aqui, ó. Lá no sistema de numeração decimal, agora você, ó, tá lá. Indicar esse daqui. Aí você tem esse traço aqui em cima. Aí ele mostra a regra daqui, ó. Quando você usa aqui, ó, o traço, ó, tá aqui, ó. Ele fala, um traço escrito em cima, sobre uma das letras acima, ou sobre um grupo de 3 letras, ele vale 1000 vezes aquele número. É quando você bota assim, ó, o I e o V com o traço em cima, então ele fala 1000 vezes, porque é 4 vezes 1000 dá 4000. O CD, ó, tá aqui, aí você bota aqui o C e o D. Então você vê que o D aqui, o D, ele representa o número 500, né? Aí você tem aqui o C, que ele representa o número 100. É por isso que, ó, 500 menos 100 dá 400. Mas quando você bota um traço aqui, por exemplo, sem o traço aqui, é só 400. Mas quando você coloca um traço, ele está representando que é vezes 1000, que é 400 mil e dá 400 mil. Mesma coisa aqui, ó, o X, que a gente viu ali na folha, é 10. Aí 10, com o traço acima é vezes 1000, fica 10.000. É isso. Então, ele está mostrando a regra aqui direitinho, entendeu? Tá lá. Enfim, aí tem aquele que é com 2 traços aqui, ó, que mostra aqui. Então, a gente pode ver aqui, ó, o exemplo dos traços. Vamos aproveitar a chance. Porque daqui para cima é tudo que você faz. A mesma coisa que eu fiz com o X, e depois você começa a fazer com o 100, que é o C. Aí depois vem o L, que é o 50, o D, o 500, o M, que é o 1000, né? E... enfim, aí você tem aqui, quando ele já coloca 2 traços, porque ele já entra na parte de milhão, entendeu? Por exemplo, quando você tem aqui o D aqui ele representa 500. Aí quando você aí tem 2 traços aqui, ó, você percebe que tem 2 traços aqui, 500 vezes 1 milhão, então dá 500 milhões. Olha só como é que é, né? Aí você tem aqui o V, que é 5. 2 traços é 1 milhão. Se fosse um traço é 1000. Aí vai dar 5 milhões. Pronto, tá aqui, ó.
Porque não tem cabimento, já pensou milhões, como é que você vai... Aí você vai ter que escrever um monte aqui de letras, fica por extenso. Então ele usa essa regra dos 2 traços ou do 1 traço para simplificar, né? Tem que reduzir o máximo possível, entendeu? Então, enfim, aqui, ó, tá mostrando. Aí daqui a pouco ele começa com 3 traços. Ó, 3 traços aqui já é bilhão aqui, ó, porque ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, já é bilhão, ó, tá mostrando aqui, ó, bilhão, aqui, ó, ó que tá mostrando aqui, ó, bilhão aqui, ó, pronto, tá aí. Então você tem aqui já com 3 traços aqui, né? Então, por exemplo, então se a gente fosse fazer um desses exercícios aqui, vamos ver, a gente pode aqui pegar um deles, vamos lá, para poder a gente ir para o próximo assunto aqui. Vamos ver aqui de falar dos algarismos arábicos aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó, só para ter, pelo menos aqui pegar a parte aqui dos conceitos, entendeu? Então vamos ver aqui, ó. Se a gente for pegar, a gente pode até pegar um exercício aqui, quer ver, ó? Vamos pegar desses aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó, eu vou copiar aqui, ó, eu vou botar DC aqui é DCC, ó, D, C e C, e aqui eu vou botar X, aqui, ó, pronto. Aí eu vou botar, ó, o traço aqui em cima, tá? Então, o que acontece? Então, vamos ver aqui, vamos ver. Olha só, então quando você vê aqui o D e o C, olha só, aí bota aquela regra. Quando tiver o D e o C aqui, o que acontece? Você vai colocar o traço aqui, tá? Então é como se você fosse fazer o D com o C. Então como se fosse assim, o D aqui, ó, o D, vamos lá, o D aqui, ele é 500, tá aqui, ó, 500, e o C aqui, ó, que você vê aqui, ó, o C aqui, ele representa o quê? É como se fosse o 100. DC é como se fosse mais 100. Aí quando você olha aqui, ele é o 600. Tá lá, 600. Aí quando você vê aqui um traço, né? Um traço em cima aqui, ó, significa que ele é multiplicado por 1000. Pronto, ó. Vamos lá, tô fazendo aqui. Tá lá. Fiz aqui. E agora vamos ver, não tem traço nenhum aqui em cima, ótimo, então a gente vai continuar, ó, aqui você vê DCC, aqui você tem aqui, ó, o D aqui, tá lá, então esses 600 vezes 1000, se você for fazer aqui, ó, ele vai dar 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tá lá, pronto, agora vamos ver aqui o DCC aqui, vamos lá, o D, aí você tem lá o D que é o 500, né, mais, aí você tem esses dois Cs aqui, ó, esses dois C, vamos lá, o C, ele é o 100, com 2C, ele é 200, se fosse 3C, seria 300, mas só que quando, já sabe a regra, não pode passar de 3, o mesmo que vale para o I, vale também para o C, tá, vale também, enfim, tá aqui. Né? Então, vamos continuar. Aí você tem aqui, ó, 500 com mais 200, ó. Então, você tem aqui 700. Tá aqui, ó, 700. Tá lá. Agora, esse daqui, ó, o X, ó, 2, vamos lá. O X, ele representa, ó, olhando ali, você representa aqui, é a regra. Ah, peraí, tem 2 traços? Então, vamos lá. 2, porque ele é o 12. Aí você tem aqui 12. Pronto. Tá ali. 12. Então, eu já fiz esse aqui, que é o 6.000. Perdão, gente. 600 mil, perdão. Ó, aqui, ó. Traço aqui, ó. 1, 2 e 3, ó. Tá aqui, ó. 3 traços, porque quando a gente for ver na ordem classe, ó. Pronto, ó. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui é 600 mil, ó. 1, 2, ó. Tem que tomar muito cuidado aqui, ó. Fazer live assim, no improviso, ao vivo, assim, quando a gente faz ao vivo, é assim mesmo, não tem nada programado aqui, mas é assim mesmo. Aí você soma aqui com 700, ó, tá lá? Aí você soma com mais 12, pronto. O que acontece? Aí você tem aqui, né, para você fazer a soma. Aí quando você pega aqui, então, 6, ó, 600, bota 1, 2 e 3,
700. Aí você bota 700 aqui, ó. Aí vai fazer a operação com a soma. Aí você vai pegar o 12 aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Tá lá. Aí você vai pegar isso aqui, 2, né? 1. Aí você vai pegar 7. Pronto. Aí você vai pegar 1, 2 e 3 aqui, ó. Aí vai ficar 600. Aí fica 600.712. É essa a resposta. Tá aí, ó. Pronto. Tá aí. Então é assim que faz. Só por causa do exercício ali, perdão, é que você já pode, ó, já explorar outros exercícios ou do livro que você tiver. Tá aqui, ó. A gente mostra aqui, entendeu? Então, você vê aqui. Depois a gente vai fazer esse aqui, quando a gente for explicar na parte de ordens e classes e quantidade de números, porque aqui nessa questão ele está envolvendo quantidade de números, ó. Numerando os 400 capítulos de um livro em algarismos romanos, quantas vezes a letra I aparece escrita. A gente vai aprender isso quando a gente for entrar em quantidade de números, ok? Então tá aqui, ó, para mostrar aqui, tá? Então, ó, pronto. Aí, só para falar nessa parte aqui, que aí a gente vai ver na parte 9, mais aprofundado, quando a gente for ver sobre, aí estava dizendo aqui, ó, nessa parte aqui de ordens e classes, tá bom? Quando a gente for falar de ordens e classes, o que significa? Por exemplo, ordens e classes. Quando você fala aqui de ordens e classes, o que eu quero falar, vou até colocar aqui, ó, ordens, ó, e classes, ó. Vamos entender o que é isso, ó, ordens e classes aqui, ó. O que acontece? Uma coisa que me chama a atenção quando eu estou lendo uma referência bibliográfica, um texto aparece assim, ó, por exemplo, ele bota aqui, ó, conceito e leitura dos números, tá lá. Aí agora eu vou entrar nessa parte do sistema de numeração decimal. Fizemos a romana, então vamos lá. Número, diz o mestre Aurélio, é o conjunto de todos os conjuntos equivalentes a um conjunto dado. Aí, que quer dizer, em outras palavras, né? Ele está querendo dizer que o número, ele é um símbolo que significa a quantificação de tudo que possa imaginar e que possa ser mensurável, né? Então você vê que o símbolo, ele só pode ser escrito utilizando algarismos arábicos. Porque quando a gente fala assim, por exemplo, você bota assim, você tem um exemplo, você tem um número 35, tá lá, e você tem um número 981, tá lá. Quando você olha 35 e 81, o que acontece? Você vê que o 35 aqui, ele é formado de... Aí tem que começar a ter aquela noção de algarismos, né? Então você vê que o 35, ele tem 2 algarismos. Não confundir algarismos com números, porque o número, isso aqui é um número todo de 2 algarismos, ó. 35 é um número de 2 algarismos, né? Por exemplo, quando você pega aqui 600.712, quantos algarismos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 algarismos aqui, tá? Então, é só para você ter uma ideia. E esse aqui tem quanto? Você vê que aqui tem 3 algarismos. Tá aqui, ó. Tem 3 algarismos. Pronto. Tá lá. Quando você tem 2 algarismos, 3 algarismos aqui, tá? Para poder você ter a diferença entre número e algarismos. Então você vê que olhando esses números aqui, 35 e 981, eles não significam nada. Por quê? Agora, não significam nada. Eu falo 35, 981, mas eles representam o quê? Agora, quando você pega, por exemplo, 35, eu boto assim, 35 anos, ali ó, 35 anos, 981, por exemplo, quando você bota 981 ovelhas, tá aqui ó, tá lá, 981 ovelhas, já é um significado, ele já tem uma unidade. Então eu já sei que esse 35 anos, ele representa uma idade, e 981 ovelhas, ele está representando uma quantidade. Está medindo, você tem que... Está medindo alguma coisa, está medindo quantas ovelhas tem naquela fazenda ali, ó. Quantidade aqui, ó. Quantidade de animais. Pronto. A gente coloca assim, ó. Quantidade de animais. Tá aí. Para você, então já significa alguma coisa. Ele já tem um significado, entendeu? E quando você, vamos ver mais aqui que fala, né? A gente bota assim, como diz aqui na cartilha que tá dizendo aqui, ó. Ele fala assim: observe os seguintes números que tá botando aqui, ó. Aí ele fala assim: 92, nele há 9 dezenas. Então, vamos lá.
Quando você tem assim, 92 aqui, tá lá, ele fala que nesse 92 aqui, ó, ele tem 9 dezenas, né? 9 dezenas e 2 unidades. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que esse 92 significa que é 90 com mais 2. Eu desmembrei, ó. 92 eu desmembrei em 90 com mais 2. É a mesma coisa, agora que é o contrário. Aqui eu peguei esses aqui, ó. Peguei, transformei em algarismos arábicos, coloquei assim, ó. Ficou desmembrado para depois eu somar de novo para saber que número é esse que corresponde ao algarismo romano. É o mesmo, assim, semelhante processo, né? Semelhante análise, tá? 90 com mais 2. Então quer dizer que eu tenho aqui, eu falo que aí 90 aqui, 90 significa que é 1. E aí de onde veio esse 90? Esse 90 porque ele veio de 9 vezes 10, ó. Então eu estou querendo dizer que 9 vezes 10 significa que é 9 e 10 ele representa uma dezena. Então significa com 9 ele tem 9 dezenas. Pronto. Ele fala assim, 9 dezenas, né? 9 dezenas e tem só um, ó, algarismo aqui, então é mais. Então quando tem um algarismo só, assim, ó, um algarismo aqui, ó, aqui, então ele representa uma unidade, ó. Então você tem duas, só que ali são 2 unidades. Pronto, tá aí. Então você vê a diferença quando a gente faz esse desmembramento aqui, né? É aí que é porque a gente está entrando naquele assunto justamente que é de ordens e classes aqui, né? Que quando você vai estudar ordens e classes, então vamos ver colocando aqui, ó, aí você tem aqui o sistema de número decimal, tá falando aqui, né? Aí você tem, olha esse número grandão que ele coloca aqui, ó, 5 milhões, no caso 1, 2, 3, 4, 5 bilhões 647 milhões 391.208. Pronto. O que acontece? Acontece que quando você estuda lá ordens e classes, é o seguinte, você tem aqui o 8, aqui, quando você vai fazer do último para o primeiro aqui, tá lá. Se você observar esse exemplo simples aqui, só esse exemplo simples, você já consegue entender esse, porque olha só, o 92 aqui, ó, você vê que o último aqui, ele é uma unidade. Aí quando você avança da direita para a esquerda, aí você já começa a fazer a classificação. Aqui você tem já, ó, unidade, e aqui você já tem a parte da dezena, né? Então, unidade, primeira ordem, dezena, segunda ordem, tá? Tá aqui. Aí, vamos lá, só chegou até aqui, beleza. Quando você olha o número aqui, ele bota assim, 8 unidades, tá lá. Quando você vai já para esse aqui, ele já representa dezena e centena. Então, unidade, dezena e centena, quando você vai de 3 em 3, você separando 3 a 3, aí aqui já é uma classe. É uma classe, porque agora você vai para a classe daqui, ó, do milhar, né? É tanto que aí ele coloca unidade de milhar, dezena de milhar, centenas de milhar. Pronto. Classe. Já é uma outra classe de milhar. Agora vai entrar na parte, ó, de milhões. Aí vai lá. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Pronto. Tá lá. Agora esse aqui, ó, pronto, já foi outra classe. Agora vamos para a classe dos bilhões. Aqui ficou unidades de bilhões. Então tá. Aí ele representa ele faz esse desmembramento todo aqui, ó. Olha só isso daqui, ó. Isso aqui que está mostrando aqui chama atenção, mesma coisa que eu fiz aqui, ó, para transformar em algarismo romano. Que quando você aprende aqui sistema de numeração decimal, você tem que ter a base justamente para você olhar um algarismo romano e fazer como eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Tudo isso é base que eu tô falando. Aí ele explica aqui, ó, a ordem de um numeral. Aí o numeral é composto de ordens e classes. Tá lá. Aí ele fala aqui, ó, pronto. Tá lá. Aí eu expliquei na parte da ordem, né? Aí quando você fala classe, ó, ele já coloca aqui, ó, é um grupamento de 3 ordens. É como eu falei. Quando você tem aqui, ó, você divide 3 a 3, ó. Ordem, ó, 3, aqui, terminou, pronto.
primeira classe, segunda, terceira, quarta classe. Então você olha aqui, ó, pronto. Então você tem 1, 2, 3, 4 classes. Tá aí. Tá mostrando tudo aqui. Então é uma forma também de você ter a base aqui para você fazer aquela leitura por extenso, quando você aprende lá no ensino fundamental 1 e está dizendo assim, escreva por extenso esse número. Quando você pega um número assim, escrever por extenso, que você aprende lá nas primeiras séries ali, no ensino fundamental 1, antigamente era a primeira, segunda, terceira e quarta série primária e no primeiro grau, né, vamos dizer assim. E você fazia, naquela época da década de 70, 80 e 90, aprendia-se fazer o número ver um número e você dizer ele por extenso, né? Pronto, tá lá. Aí você tem aqui valor absoluto e o valor relativo. Então, quando você fala aqui o valor absoluto de um algarismo, então vamos ver aqui, ó, pronto, tá lá. O valor absoluto de um algarismo, o que que ele fala? Ele fala o seguinte, vamos lá. Terminando essa parte 8 aqui, sobre o valor absoluto, aqui, ó, você tem o valor absoluto, pronto, o valor absoluto, e aqui você tem o valor relativo. Então, tudo isso aqui é a base que eu forneço para você depois estudar sozinho. É a mesma coisa que faz a escola faz exatamente isso. O valor absoluto, aí ele fala, está dizendo aqui, é o nome que se dá ao algarismo, seja qual for a ordem que ocupe, né? Exemplo, quando você tem aqui, o exemplo que tem ali, ó, que ele colocou ali aqui no material, 5.283. Ele fala que o valor absoluto do algarismo de terceira ordem é o 2, ó. Tá aqui, ó. 5.283. Então, ó, o valor absoluto do algarismo de terceira ordem é o 2, ó. Por quê? Porque você tem primeiro, segundo e terceiro. Tá aqui, ó. Tá lá. Isso aqui é o valor absoluto, né? Agora, já o valor absoluto do algarismo da segunda ordem é 8. Valor absoluto, ó. 8. Então, se perguntar, qual é o valor absoluto aqui do algarismo de segunda ordem, né? Perdão, de terceira ordem. Já pensou? Chega alguém e pergunta para você, olha esse número, 5.283. Tá aqui, ó, 5.283. Tá aqui. E perguntar, qual o valor absoluto de terceira ordem? Aí a pessoa fica, mas o que é terceira ordem? A pessoa tem que entender que a terceira ordem que você vai daqui da direita para a esquerda, porque aqui tem a unidade, aqui você tem já dezena e aqui você tem já a centena. Então essa aqui é a terceira ordem, é o 2. Qual o valor absoluto de segunda ordem? 1, 2, 8. E qual o valor absoluto do algarismo de quarta ordem? 1, 2, 3 e 4, que é o 5. Pronto. Agora, o valor relativo, o que acontece? O valor relativo ele é o valor dele em relação à ordem que ocupa. Por exemplo, eu vou pegar esse mesmo número, 5.283, tá lá, 5.283. Aí, perguntar assim para você, qual o valor relativo do algarismo 2? O valor relativo do algarismo 2 é o seguinte, vamos lá, representa assim, o valor absoluto é o 2. Agora, qual o valor relativo? Vai depender da ordem que ele ocupa. Então, você vê, ó, unidade, dezena, centena, então é 2 vezes 100, 200. Não é o que eu fiz aqui, ó, parecido aqui, ó, tá? No algarismo romano, ó, 200. Você precisa desse pré-requisito para entender isso aqui de cima do algarismo romano, né? Aí, então você tem 200 aqui, ó. Aí qual o valor relativo do 8? Do 8, ó, peraí. Unidade dezena, então você já sabe que é 8 vezes 10, que é 80. Então, esse aqui é o valor relativo. Pronto, você vê que é simples. Simples, 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 sem problema nenhum, tá? Fácil de entender. Tá aí. Ele botou um outro exemplo aqui, que ele bota assim, ó, para a gente finalizar essa parte, porque aí na parte 10 a gente já olha essa parte de quantidade de algarismo, de número existente em uma sequência. Aí precisa de uma live só, dedicação especial a essa parte, entendeu? Porque essa aqui, a parte aqui é simples, né, que ele bota.
Aí ele coloca aqui esses 5 bilhões, 647 milhões, 391.208. Pergunta, qual o valor relativo do algarismo na sétima ordem? Sétima ordem, então você conta assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quer dizer, sétima ordem é o 7, não quer dizer que poderia ser outro número. Cuidado, é porque é 7 só por coincidência, tá? Poderia ser, por exemplo, um 9 aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se fosse o 9, é o 9. E o 7 aqui, a sétima ordem é o número 7. Quer dizer, tá na sétima ordem e o 7 é só coincidência, tá? Então, e qual é a resposta? Então, vamos lá. Aí a gente fica na dúvida, então vamos fazer assim, ó. Unidade, dezena, centena. Milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Milhão, opa, então isso aqui é a unidade de milhão. Se é a unidade de milhão, ó, quanto é que é 1 milhão? Ó, 1 milhão vezes 7 vai dar 7 milhões. Então o valor relativo dele é 7 milhões. Viu como é que é fácil de entender? É isso. Tá bom, pessoal? Então, essa aí foi a parte, né? Que é o 8, tá bom? Dedicada aí do sistema de numeração. Tá aqui, ó. Tá aí. Então, beleza. Ó. Então, tá aí, pessoal. Foi dado aí, né? O assunto aí, né? Quando se quer estudar aí de uma forma mais profunda, saber de vez, né? O assunto aí de sistema de numeração decimal, para você ser um profundo conhecedor da matemática. Você quer ser especialista em matemática, quer ter base forte em matemática. Eu quero ser aprendiz em matemática, ok? Então, valeu, pessoal, um abraço e até lá.